Vamos lá, então eu vou mostrar aqui para vocês, fazer uma revisão aqui sobre a lei de abuso de autoridade. Temos aqui mais ou menos 48 flashcards sobre essa lei. E aqui vocês podem ver que tem a divisão, capítulo 1, capítulo 2, 3 e por aí vai, ó, divididozinho. Também de outras leis já, aqui pronto, lei de crimes hediondos, crimes de tortura. Podem ver aqui. Lavagem de dinheiro também, bem divididozinha. E vamos lá, começar aqui. Vou respondendo aqui e vocês vão acompanhando. Então, agora, as condutas descritas na lei de abuso de autoridade constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Tá certo isso aqui. Isso aqui eu coloquei para identificar que foi cobrado em concurso já. 2 vezes, por exemplo. Certo? Caiu na prova da PC Goiás 2022. Também aqui no IBAMA, por exemplo. Artigo 1º, parágrafo 1º. É atípica quando descrita em lei como abuso de autoridade, quando praticada por mero capricho, satisfação pessoal do agente, sendo exigida a finalidade específica de prejudicar ou beneficiar a outrem. Está errado. Diz que é atípica, não é atípica, né? Quem é o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, conforme o artigo 2º. Nós temos o servidor público, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares, ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, tribunais ou Conselhos de Contas. Parágrafo único também ressalta aqui que reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Aí aqui já caiu, ó, na FGV. A FGV gosta disso aí. E você faz parar também, Autor Fiscal 2022, provas recentes aqui. Falou aqui das membros das Forças Armadas, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, como tribunais de contas, tá certo? Porque também podem ser autores do crime de abuso de autoridade. E agentes públicos da administração pública indireta não podem figurar como sujeito ativo do delito. Errado. Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, vocês veem que é bem seco aqui mesmo, né? Servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional. Tá vendo aqui? Mesmo conceito aqui tem aqui no caput do artigo 2º. Isso aqui eu deixei a introduçãozinha aqui para o pessoal que adquirir o material. Olha, o próximo. A divergência ou interpretação de lei, ou na avaliação de fatos e provas, configura abuso de autoridade. Aqui não, viu? Tá errado. Não. Aqui o materialzinho aqui do Legislação 360. Se vocês quiserem ver aqui para ficar melhor, né? Artigo 1º, parágrafo 2º. Qual a ação penal para os crimes previstos nesta lei? A ação penal aqui é pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, artigo 3º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contada da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Aqui ele fala de ser condicionada, caiu na FGV também 2022, oficial da PM Amazonas. Errada, ação penal condicionada, então isso aqui o candidato não pode errar, viu? Será admitida ação privada se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo ao MP editar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, depor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Que tá certo, a gente acabou de ler aqui, em 3º, parágrafo 1º, que é ação penal privada, ação penal subsidiária. Admite ação penal privada subsidiária, que a gente acabou de ver que cabe, né? Caiu. Quais são os efeitos da condenação? É interessante, cai muito. Podemos listar aqui 3, no artigo 4º. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos.
inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. São dois. Ó. Aí esses dois aqui, esses dois últimos incisos, inabilitação e perda do cargo, por exemplo, são condicionados à ocorrência da reincidência e crime de abuso de autoridade. E não são automáticos. Detalhezinho aí para o pessoal se ligar, né? Não são automáticos. Devem ser declarados na sentença. E aqui tem uma dicasinha aqui embaixo, ó, coloquei para facilitar também, sobre esses prazos aqui. Às vezes a gente confunde, né? Pelo menos eu confundo muito. Mas se for tortura, é perda automática do cargo, função ou emprego público. Interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E a quinta turma do STJ confirmou o entendimento de que não é necessária motivação na sentença de condenação por crime de tortura para a perda do cargo. Lei de organização criminosa, é perda automática também, assim como a tortura, do cargo, ou emprego ou função pública, mandato eletivo. Interdição para o exercício da função ou cargo público pelo prazo de 8 anos, subsequente ao cumprimento da pena. A gente vai memorizando esses detalhes. A lei do racismo não tem perda automática do cargo, emprego ou função. A suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Não são automáticos. Viu? Detalhezinho aí também. Olha aqui. O inciso 2, né? A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E o 3. Perda do cargo, do mandato da função pública são efeitos automáticos da condenação? Não, a gente acabou de ver que não. Não são automáticos, são condicionados à reincidência, devendo ser motivado na própria sentença. Aqui tem embaixo as questões que foram cobradas, isso aí, para vocês memorizarem. São efeitos da condenação, a perda do cargo, do mandato ou da função pública e a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos. A gente viu lá que é de 1 a 5 anos. Então a gente já consegue memorizar algumas coisas aqui pelo Anki. Errado. É efeito não automático da condenação, é efeito não automático da condenação em relação aos crimes previstos na citada lei, condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, devendo ser declarada motivadamente na sentença a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. Tá na prova da FGV aí. Tá certo, né? A perda do cargo, do mandato ou da função pública não é automática. Tem que ser declarada motivadamente na sentença e condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Defensor Público do Piauí 2022. Certo isso aqui. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Certo. São efeitos da condenação, a perda do cargo, do mandato ou da função pública, a inabilitação para o exercício do cargo, de 1 a 8 anos. Isso aqui está errado, né? Que a gente viu. Quais são as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, previstas na lei? Artigo 5º. Listam 3. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. 2. Suspensão do exercício do cargo, da função do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Aliás, são duas, né? Eu disse 3, mas aqui são duas. Prestação de serviço à comunidade, suspensão do exercício do cargo, função do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses. Podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Caiu para delegado de polícia da PC Paraíba. Seguinte forma. Sem prejuízo das disposições do Código Penal, esta lei admite a substituição das penas privativas de liberdade ou restritivas de direito, entre as quais a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato por prazo determinado, no caso de 1 a 6 meses. Né? Sem prejuízo das disposições do Código Penal, esta lei admite a substituição das penas privativas de liberdade ou restritivas de direito, entre as quais a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato por prazo determinado. Certo? As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Certo? As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando tenham sido decididas em juízo criminal. Certo também, certo? Caiu no MP de Contas, Santa Catarina, IBAMA também.
A sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito, as coisas julgadas em quais âmbitos? Boa pergunta essa aqui. As coisas julgadas no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. Aí eu também no PC Goiás, 2022 e MP Santa Catarina. As coisas julgadas em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito. Certo. É crime de abuso de autoridade decretar medida de privação de liberdade que manifesta desconformidade com as hipóteses legais? Com certeza. Artigo 9º, pena de 1 a 4 anos. Decretar medida de privação de liberdade e desconformidade com as hipóteses legais. E, nesse caso, corre na mesma pena o juiz que, dentro do prazo legal, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, ou conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. Deferir, liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. O seguinte tipo penal constitui crime de abuso de autoridade: apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor, sob recuperação judicial ou a massa falida, inclusive por meio da aquisição de pessoa interposta. Eu não lembro. Errado. Não se trata de crime constante na lei de abuso de autoridade, mas sim de recuperação judicial. Questão interessante. Escolha julgado no âmbito civil, assim como no disciplinar, que a gente já viu. Apareceu de novo aqui. Não é crime decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida, ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Errado. É crime de decretação de conduta coercitiva de testemunha investigado. Aí tem esse detalhe aqui que eu coloquei sobre a inconstitucionalidade da condução coercitiva. O STF declarou a seguinte expressão: para o interrogatório que não foi recepcionado pela ACF. Divergência, interpretação da explicação, avaliação dos fatos, que a gente já viu também. Apareceu de novo. É crime de abuso de autoridade deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal? Sim, com certeza. Aí também incorre na mesma pena, de 6 a 2 anos, quem deixa de comunicar a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família, ou a pessoa por ela indicada. Deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, os nomes do condutor e das testemunhas. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, prisão preventiva, medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial legal. Nós temos aqui, deixar de comunicar ao Ministério Público e Defensoria não configura crime. Detalhe, né? A perda do cargo, mandato ou função pública não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença, condicionada à ocorrência de reincidência. A gente já viu também, certo? É crime de abuso de autoridade constranger o preso ou detento, mediante violência ou grave ameaça, a redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, e produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Tá certo. Constrangimento do preso, a exibição, vexame ou produção de prova contra si mesmo. Não é crime de abuso de autoridade constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Nada isso aqui. Pena de 6 meses a 2 anos. Constitui crime de abuso de autoridade submeter a vítima de infração penal a procedimento desnecessário que a leve a reviver situação estigmatizante. Constitui crime de abuso de autoridade, violência institucional. Se o agente público, um detalhe aqui, né? Se o agente público permitir que o terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. E se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando a revitimização, aplica-se a pena em dobro. Esse detalhe aqui para nós. É crime de abuso de autoridade. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deve fazer durante sua detenção ou prisão, certo? Omissão da identificação aqui. Ou identificação falsa ao preso por ocasião da prisão. 6 meses a 2 anos também. É um tipo especial de falsa identidade.
E o parágrafo único, incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar seu preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Aqui tem um detalhe que eu coloquei, que eu vi no e-book, que esse parágrafo não tem mau alcance, pois também pune quem atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Exemplo, o responsável pela prisão de ser um capitão da polícia militar, quando na verdade é soldado. Mentiu, né? Mais uma para nós. É crime de abuso de autoridade submeter o preso a interrogatório policial durante o período do repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se devidamente assistido e consentir prestar declarações. Certo. A regra é não ter interrogatório policial durante o repouso noturno. Porém, pode ter se for capturado em flagrante ou se ele, devidamente assistido por advogado, né, consentir prestar declarações. Já caiu, ó, delegado Espírito Santo 2022, autor fiscal 2022. Só pra gente se ligar aí, né? E tem um detalhe que, em regra, não pode ser feito a partir da interpretação sistemática da Lei 13.869, pode-se afirmar que o repouso noturno é horário compreendido entre 21 e 5 horas. Detalhe aqui, viu? Isso aqui caiu na PCC e na discussível ainda mais. Isso porque, de acordo com o artigo 22 da nova Lei de Abuso de Autoridade, configura crime cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 ou antes das 5. Pra gente ficar atento. É efeito não automático da condenação em relação aos crimes previstos na citada lei, condicionado à ocorrência de reincidência e o crime de abuso de autoridade, devendo ser declarado motivadamente na sentença. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Certo. É crime de abuso de autoridade impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das suas circunstâncias de sua custódia. É sim. Sim, impedimento ou retardamento de envio de pleito do preso ao juiz competente. Artigo 19 da Lei de Abuso de Autoridade. É crime impedir sem justa causa de entrevista pessoal reservada com advogado? Também. Não pode errar não, viu? É crime de abuso de autoridade manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou em espaço de confinamento? Também. Não pode errar uma questão fácil dessa. A pessoa pensa que não cai, mas caiu, ó. Delegado de Polícia 2022. PC Goiás. De 1 a 4 anos aqui a multa, viu? A pena, né? E um lado com multa, detenção e multa. Parágrafo único incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela, criança ou adolescente, na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Observado o disposto na Lei 8.069/90. É crime de abuso de autoridade, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes das 5 horas? Com certeza, isso aqui despenca. Caiu o TJDFT, Defensor Público Piauí 2022, PCDF 2021, TCE Tocantins 2022. Não haverá crime se for para prestar socorro, tem que prestar atenção nesse detalhe. Quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. A pena aqui é de 1 a 4 anos também. Constitui crime com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, invadir ou adentrar clandestino astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer ou nas mesmas circunstâncias em determinação judicial fora das circunstâncias estabelecidas. Sim. Caput aqui, é o que ele fala. PC Goiás, 2022, caiu. Não é crime de abuso de autoridade inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Não é crime de abuso de autoridade constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, eu vou guardar segredo. Tá errado isso aqui, a gente já viu. É crime de abuso de autoridade constranger funcionário público ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime. Certo? Isso aqui, 1 a 4 anos e multa, crime formal. É crime de abuso de autoridade proceder à obtenção de prova de procedimento de investigação por meio de manifestamente ilícito. Crime não pode errar, não. É crime de abuso de autoridade requisitar instalação de investigação preliminar sumária, ainda que justificada, de infração penal em desfavor de alguém, quando não houver indício da prática de crime, de ilícito funcional de infração administrativa. Certo? Errado. Delegado de Polícia 2022, Espírito Santo.
crime de abuso de autoridade, requisição, requisitar a instauração, instaurar procedimento investigatório, infração penal, administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime. Pronto, é o detalhe que está aqui, né? Não tinha qualquer indício. Ilícito funcional ou infração administrativa. É crime de abuso de autoridade divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade, a vida privada, ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Sim, divulgação sem relação com a prova, violando-se o direito à intimidade. Artigo 28, de 1 a 4 anos. Não é crime de abuso de autoridade prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal administrativo, com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Errado, né? Acabou de ver ali. Isso daqui também a gente viu. Sabe que é inocente e dá início à persecução penal, civil, administrativa. É um tipo especial de denunciação caluniosa. É um crime de abuso de autoridade estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo ao investigado ou fiscalizado. Sim, 6 meses a 2 anos. Caiu na Delegado Goiás, 2022. TJDFT também. É crime de abuso de autoridade negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a essas relativas a diligências em curso, ou que indica a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível, tá certo, negando acesso aos autos da investigação. Súmula vinculante número 14. Falta só 5 aqui para acabar. É crime de abuso de autoridade exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expressa amparo legal, certo? Exigir essa informação ou obrigação, 6 meses a 2 anos, e multa. É crime de abuso de autoridade decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a infração, para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida. Deixar de corrigi-la, que tá certo isso aqui. Decretação de disponibilidade de ativos financeiros que extrapole o valor da dívida. De 1 a 4 anos, caiu na APC Goiás Delegado, 2022. Outro crime é demorar demasiada ou injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento? Sim. Crime de abuso de autoridade, antecipar o responsável pelas investigações, meio de comunicação, inclusive da rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Certo. Mais uma aqui. Nos crimes previstos nesta lei, aplicam-se as disposições do CPP e da Lei 9.099. Juizados especiais, sim. Penas privativas de liberdade dos crimes de abuso de autoridade são punidos com penas que variam de 6 meses a 2 anos, ou de 1 a 4 anos, como eu estava até destacando aqui. No primeiro caso, 6 meses a 2 anos, a gente está diante de infração de menor potencial ofensivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que deve ser oferecido ao agente o benefício da transação penal, por exemplo. Procedimento sumaríssimo da lei dos juizados especiais criminais. E o segundo caso, penas de 1 a 4 anos, estamos diante de infrações de médio potencial ofensivo. Menor seria de 6 meses a 2 anos. De 1 a 4 anos é de médio potencial ofensivo. Devendo ser oferecida ao agente a suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. E também o procedimento especial dos crimes de responsabilidade de funcionários públicos, o qual prevê uma resposta preliminar, escrita no prazo de 15 dias, mesmo antes de o juiz receber a denúncia. A resposta não será necessária quando a ação penal for instruída por inquérito policial, por exemplo, nos termos da súmula 330 do STJ. Pronto, e aqui nós finalizamos. Revisão aqui da Lei de Abuso de Autoridade. O videozinho ficou extenso aí um pouquinho, mas dá para acelerar. E se vocês tiverem interesse nesse material, eu estou fazendo a comercialização dele, estou vendendo, né? É só entrar no meu Instagram, vou deixar aí os links, tudo. Se você quiser adquirir, estamos aí. Muito obrigado e tenham bons estudos aí, né? Sequência de estudos. Bom trabalho e tudo. Valeu, pessoal.